Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do YouTube. Você está na Sala dos Professores, isso mesmo. Então aqui é um canal para a gente discutir pontos, né? Discussões que acontecem mesmo nessa dinâmica prática do professor, especificamente dentro da Sala dos Professores, que a gente fala que aparece várias coisas, vários assuntos, e são esses vários assuntos que vai gerando discussão aqui, que a gente vai colocando realmente como pauta e a gente vai esmiuçando, né, aquilo que a gente precisa entender melhor, aquilo que a gente precisa discutir com outro aqui. Quando a gente discute com outro, com certeza a gente cresce, a gente para analisar realmente essa prática, essa postura, essas relações com todo o contexto, com as crianças, com os nossos parceiros, com a gestão, com a equipe gestora, enfim. Então, antes de começar a discussão também, quero pedir gentilmente, se inscreva no canal, é importante pra gente, acho que é legal para você também, pra gente fortalecer essa rede. É assim que a gente cresce, que a gente se desenvolve nessa prática. Então, a gente fala que a prática ela não está posta. Não é assim que precisa acontecer, mas é num formato dinâmico de diálogo que a gente vai encontrando formas de acontecer. Não existe uma receita na educação, existem muita coisa que a gente precisa entender, precisa se apropriar, e a partir dessa apropriação a gente vai se encorpando, né, esse educador protagonista, para a gente mesmo refletir sobre essa prática, né, pensar sobre essa dinâmica, esse contexto educativo. Então, por favor, se inscreva aí no nosso canal. Meu nome é Lilian, seja muito bem-vindo. Mas nós estamos num movimento de falar sobre o processo seletivo. Então, se você resgatar o videozinho anterior, não esqueça, acho que é legal assistir para você conseguir acompanhar essa sequência aí de diálogo. Mas hoje a gente reservou especificamente para falar sobre esse currículo, aquilo que a gente coloca mesmo no papel, né? Que a gente nomeia ali como currículo vitae, que é a primeira apresentação. Então, é literalmente uma apresentação. E aí, quando a gente fala, olha, uma primeira apresentação, a gente precisa olhar para aquilo que a gente está colocando como informação nesse currículo. E a gente sabe que o currículo são informações básicas. Então, a gente tem ali o nome, onde mora, a formação. Então, são realmente informações básicas. Mas a gente precisa aprender a olhar para essas informações básicas. Como eu estou me apresentando? E as informações que a gente coloca ali também é de grande responsabilidade. Então, o que a gente chama aqui, dá uma chamada, é para essa responsabilidade. O que eu estou colocando? Né? Eu preciso me comprometer com essas informações. Então, precisa haver ali também, eu preciso colocar ali como informação, realmente informações válidas que faça com que o outro me enxergue, com que o outro consiga, né, me perceber enquanto profissional. Então a gente fala que às vezes esse currículo ele aparece bem técnico, que ele não tem como fugir muito dessa coisa técnica, né, porque a primeira apresentação são as informações básicas. Mas que a gente pode também suavizar esse currículo. Ele tem um formato ali de acontecer, mas também eu posso ser um pouco criativa, eu posso fazer um jogo, eu preciso entender também, para eu trabalhar com esse currículo, eu preciso também entender a minha área, até que ponto eu posso ser criativa, até que ponto eu posso ousar um pouquinho, tá? Até que ponto eu posso ousar um pouquinho, no sentido de informação que eu tô falando. Então, entender esse cenário, a área que eu quero entrar, para conseguir também fazer um jogo. Então, por exemplo, na educação em específico, é muito interessante que esse professor, hoje a gente não trabalha mais tanto, depende muito da escola, do SEI, da unidade, mas é muito interessante apresentar muitas empresas, né, falando assim mais amplamente, empresas elas acabam solicitando o portfólio, né, dessa pessoa que almeja ali o cargo. Então, tem escolas que ainda trabalham nesse formato, a grande maioria com currículo simples mesmo, entra com um processo de seleção, mas o quanto é importante ter esse portfólio também do professor nessa primeira apresentação. Então, a dica aqui, né, a dica que eu deixo legal seu currículo, precisa ser aquele formato mesmo, mas é muito interessante se você de repente colocar no seu currículo um QR Code, um link ali que faça com que essa pessoa que vai fazer o processo seletivo, ela visite ali de repente um texto seu,
falando o que você pensa sobre a educação, a história, qual foi a sua jornada dentro da educação, o que você percebeu, o que mexeu com você durante todo esse tempo, qual é o seu nível de encantamento com essa educação, né? E quando a gente fala em encantamento, precisa ver o encantamento, mas também precisa ver um trabalho. Quais foram os projetos? Citar pelo menos um, não precisa ser uma coisa extensa, mas algo que faça com que essa pessoa se conecte, fala assim, olha, né, conseguir perceber bem essa pessoa. Além de todo o conteúdo técnico ali, eu também tenho algumas informações breves, né, de como ela pensa, como ela vê, como ela enxerga, e já acontece ali uma conexão bem bacana com essa pessoa. E aí vem formato presencial, a gente está aí na pandemia, então com certeza o processo seletivo ele segue também, né, um pouco dessa linha de entrevista em formato remoto, né, mas o quanto é importante a gente pensar nessa estrutura, né, que a pessoa possa te conhecer um pouquinho mais fundo, tá certo? E na educação isso é muito importante, com certeza vai fazer toda a diferença aí no processo seletivo, qual você vai participar ou pretende aí tá mandando o seu currículo, tá bom? Um outro ponto também importante no currículo é a vaga pretendida. Então, o interesse, né? Qual é o seu objetivo? Então, tem pessoas ali que às vezes elas colocam eu vou colocar ali 3 opções. Então, educação infantil, barrinha fundamental 1, barrinha, né? Às vezes coloca cuidador ou babá. Então, tem 3 opções ali. E aí, se vocês resgatarem o vídeo anterior, a gente fala de conhecer essa instituição. Então, se a gente resgatar o vídeo anterior, a gente vai ficar bem atento para o que a gente coloca como objetivo. Então, o que a instituição está precisando? Então, essa instituição em específico não precisa de babá, não precisa de uma professora de Fundamental 1, ela precisa de uma educadora, né? Alguém que esteja ali para se envolver com crianças de 0 a 3 anos, especificamente educação infantil. Então, por exemplo, às vezes a vaga é para educador, né? É para esse educador. E aí a gente recebe o currículo para educador, barrinha coordenador pedagógico. Aí você olha assim, você fala, mas eu não estou precisando de coordenador, o que eu preciso é de um professor. Então a gente já fica pensando assim, poxa, será que essa pessoa pesquisou mesmo sobre esta empresa? Será que ele conhece realmente? E aí precisa realmente alterar o currículo, precisa mexer. E às vezes a gente fica, né, tem pessoas que ficam 3 anos sem mexer no currículo, aquele mesmo currículo durante 3 anos, a gente percebe isso nas informações e isso não é muito legal, isso impacta ali no momento até de selecionar o currículo. Então às vezes a gente deixa a parte, porque surge uma dúvida também, puxa, eu estou precisando de educador, né? Ela tem experiência de coordenador e ela também pretende a vaga de coordenador. Vai dar certo? Pode dar super certo, mas às vezes essa pessoa vai ficar bem preocupada. Será que a gente tá oferecendo aquilo que ela precisa? Né? Se ela quer uma vaga de coordenador, ela precisa de mais desafios. E qual é o ritmo desse grupo? Existe também toda essa questão. Algo muito bacana, quando a gente fala de mexer no currículo, precisa estar realmente revisitando esse currículo, ele precisa estar passando por essas alterações. É muito interessante, algo que a gente não vê mesmo nos currículos. Fica a dica, uma dica muito forte, porque é algo que a gente não vê. É você direcionar. Então, a gente que está ali envolvido com essa educação infantil, vamos colocar a creche mesmo? Então, hoje a gente tem em São Paulo creche aí, né, para todo lado. Então, qual creche? Qual é o SEI específico que você está entregando esse currículo? Nossa, quando eu estava orientando meu filho a preparar o currículo dele, e aí eu estava explicando um pouquinho para ele o quanto é importante. Você vai fazer entrevista onde, meu filho? Onde vai acontecer? É na empresa tal. Poxa, então coloca lá. É a empresa tal, direcionado à empresa tal. Qual é a outra que você vai fazer currículo? Agora mexe então você vai lá, paga e coloca direcionado à empresa tal. Então isso é muito interessante quando a pessoa pega o seu currículo e fala, poxa, parece que ela realmente quer trabalhar aqui, não é em qualquer lugar, ela
ela está mandando o currículo e ela tem pretensão para trabalhar neste SEI, não é em qualquer SEI. Às vezes a gente pega o currículo, né, aquele bloquinho, e vai saindo, e vai distribuindo. Mas quando você direciona, a gente que está envolvido com a educação, a gente trabalha muito isso, né? Então a gente não trabalha com tia, e o professor é muito raro, assim, a gente vê espaço que ainda trabalha com professora, mas é com o nome. Por que a gente trabalha com o nome? Para valorizar o outro, para respeitar a identidade do outro. E vale também para o currículo, né? Então, estou direcionando para quem? Não é para qualquer SEI, é para este SEI. Então, fica a dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente tem um outro videozinho, um próximo encontro, para a gente continuar esse diálogo. Super abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!